Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 12 de julho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 16 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante desta palavra, diante deste evangelho, qual é a mensagem deste evangelho para nós? Diria, qual é o convite deste evangelho para nós? Sim, para nós que somos cristãos, para nós que somos batizados, para nós que somos igreja, comunidade cristã católica, nós somos chamados a dar testemunho de nosso Senhor. Agora, o que é dar testemunho? Será que dar testemunho de Jesus é somente estar à frente de um povo, com o microfone na mão, falando palavras bonitas, emocionantes, que tocam o coração? É só isso? Só isso dá testemunho? Interessante, porque Jesus aqui no Evangelho mostra um contexto no qual se deve testemunhar a fé. E é um contexto de ameaça. É um contexto de perseguição. Veja, Jesus começa o Evangelho dizendo: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, um contexto de ameaça, um contexto de perigo, de tensão, que se faz necessário ter cuidado. E Jesus diz aqui: cuidado. Cuidado com os homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Veja, olha esse contexto que Jesus está mostrando, falando, no qual se deve dar testemunho de Jesus. Então, a gente não dá testemunho só quando está com o microfone na mão, diante de pessoas que têm a mesma fé que nós, que concordam com tudo. É muito fácil. É muito fácil. E diante das pessoas que não creem? E diante das pessoas que, além de não crer, se colocam contra, perseguem, caluniam? Percebe, meu povo? É disso que Jesus está falando, né? Só que Jesus está falando para nós entendermos que esse contexto, nele se deve testemunhar. Porque há uma possibilidade daqueles que perseguem se converterem. Por isso que é um contexto que também ali deve dar testemunho.
E todo testemunho ele serve para incentivar outras pessoas à conversão. Incentivar outras pessoas à conversão, por mais que sejam perseguidores, perseguidoras. Percebe, meu povo? Devemos entender isso. Paulo, por exemplo, era um perseguidor e se tornou depois um perseguido. Percebe? Aqueles que prenderam Pedro, Paulo, estavam na prisão, Silas, Barnabé. Por exemplo, aqueles soldados que prenderam os apóstolos e, no entanto, depois se converteram. Quando o anjo abriu as portas, os portões da cela, quando o anjo quebrou as correntes de Pedro, aquele homem que iria se matar, eles não deixaram, nós estamos aqui. Percebe? Quando os apóstolos estavam presos, e ali naquela ocasião, aqueles que prenderam se converteram depois. Percebe, meu povo? Testemunho. Devemos estar preparados para testemunhar, mesmo que isso nos custe sangue. E eu termino com uma pergunta. Até aonde você já conseguiu ir no seu testemunho? Até aonde? Você já sofreu por causa da sua fé em Jesus? Você já chegou a sofrer? Você já foi caluniado, perseguido, humilhado por causa da sua fé católica? Percebe? Até onde você já conseguiu ir no seu testemunho de vida? Será que o único lugar que você conseguiu chegar no seu testemunho foi dentro da igreja? Dentro da sua própria comunidade? E mais, dentro da sua própria casa? Esse é o limite do seu testemunho? Que o Espírito Santo possa nos revestir e fazer de nós verdadeiras testemunhas de Jesus. E se preciso for, o derramamento de sangue, que Ele nos capacite. Porque, como Jesus diz, o Espírito Santo é que falará por vós. E é Ele que vem em nosso auxílio, para que nós possamos continuar testemunhando o seu amor para a salvação do mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.